Perfeito. Então, voltando aqui na sequência do filme que falava sobre subconsciente coletivo, o cara fala aí do Jung, né? Jung é um dos pais da psicanálise, foi um dos caras que inventou a teoria sobre subconsciente coletivo, e ele anda na mesma linha do Freud, e ele criou a concepção dos arquétipos. O que são arquétipos? São tipos pré-estruturados na nossa mente que em algum momento se discute a possibilidade deles terem sido herdados geneticamente. E eu defendo a ideia de que existem coisas que são pré-cognitivas, que fazem parte da nossa percepção sensorial, que dá a qualquer ser humano a percepção de que algo pode ser agradável ou não por conta da nossa percepção. Isso é generalizado. Do mesmo jeito que esse cara falava aí no vídeo, que qualquer ser humano de qualquer época, seja qual for sua religião, a região onde ele nasceu, o clima, a sua cultura, ele vai entender determinadas reações com uma coisa que ele até cita de forma muito semelhante ao instinto. Ele vai entender determinadas situações visuais como estímulo positivo ou negativo. E a gente tendo domínio sobre como chegar nesses resultados, a gente consegue imprimir na percepção das pessoas essas reações positivas, que é o nosso objetivo. Porque quando o ser humano é exposto a uma composição visual e a ele lhe parece agradável, ele vai fazer a leitura de que aquilo é bonito. Então, eu estou apostando numa estética da percepção visual, onde a gente vai conseguir compor a arquitetura como vista como bela, como bonita, como expressiva, a partir de elementos compositivos. E aí a gente faz um link no que eu comecei a falar na aula passada, Gestalt. E aí deixa eu voltar aqui para a gente pegar esse conteúdo sobre o Gestalt então. E aí vamos ver rapidamente aquilo que a gente começou já a discutir na outra aula. Nem tá aqui, tá faltando um pouquinho. Peraí que tá nos meus outros slides. Deixa eu ver se eu não boto isso aqui em forma de prezi aí na tela pra gente, que talvez seja até mais interessante. Será que daqui eu consigo? Como é que é? Tá mesmo? Peraí que eu comecei a descompactar errado. Oh, caramba. Travou tudo aqui.
Caçamba, vou ter que fazer uma edição nesse vídeo antes de postar para vocês. Ou senão quem estiver assistindo, dá uma adiantadazinha até depois de eu ter manipulado o arquivo, que aqui travou tudo, eu estou esperando ele voltar. Caso eu não consiga editar antes de postar para vocês. Foi isto. E aí a gente consegue fazer aquele mesmo então. Então, na verdade, aquilo que eu estava passando agora foi só um pré-requisito. Eu parti então do Jung só para que vocês consigam ter uma relação direta com o pré-cognitivo, que é a concepção de que existe uma estrutura de raciocínio pré-cognitiva na percepção do belo, no registro mental de qualquer ser humano. Isso, na verdade, gente, é uma maneira de ver a plástica e a composição. Vocês vão estudar com outros professores, vão ver outras visões sobre a plástica, que ela difere dessa minha maneira de dividir o conhecimento. Mas eu acho que a premissa da Gestalt, dentre as contemporâneas, é a mais inteligente para a gente entender tudo isso. Então, o que se acredita quando se estuda a partir dessa ótica? Que o ser humano ele tem tendência natural a procurar nas coisas uma estrutura de um todo já pré-concebido que existe na cabeça dele. E ele vai procurando quais são as partes que existem para complementar um objeto, para que ele se pareça com esse todo e, portanto, ele seja entendido como belo, como bonito. E essa é a minha busca, e isso é o que a gente vai buscar agora a partir das ferramentas que a gente vai aprender. E aí eu passo e explico para vocês que tudo que a gente estiver analisando vai partir de uma noção de contexto, como a gente já viu na aula passada. Eu estou, então, passando para vocês que é impossível chegar a uma concepção pré-baseada em Gestalt se você não sabe quais são os objetos que fazem parte dessa composição. Então, isso aí, inclusive, dá a gente a possibilidade de interpretar e de entender o conceito de supersoma. Então, a Gestalt diz que a soma das partes, ela vale mais do que o todo. Objetos que são lidos isoladamente, eles vão ter uma leitura plástica, ela vai ter uma avaliação X. Quando você junta esses elementos, aparece uma nova leitura, que inclusive os estudiosos de Gestalt chamam de supersoma, né? As partes somadas, elas são mais do que simplesmente por exemplo, A mais B mais C. Quando ela é somada, ela vai dar um outro resultado que é D, que é diferente de A, B e C juntos. Então, a gente não pode ler nunca dessa maneira, isoladamente. E aí, a gente começou a estudar e entender que alguns princípios básicos, nós vamos ver nos livros dos autores da Gestalt, algumas coisas que são básicas, como
princípio de proximidade, que o ser humano tem tendência a aglomerar os elementos que estão próximos, e aí vai dar base a algumas outras técnicas que eu vou citar mais à frente. Princípio de semelhança, que a gente costuma ler aqueles que são parecidos por algum tipo de informação, quando um grupo isolado costuma segregar ou agregar os objetos, que aliás é uma das nossas possibilidades de utilização do princípio da Gestalt também para a parte plástica, quando a gente vê que existem diferenças notáveis entre estes elementos. Então a gente tem tendência natural a ficar segregando ou agrupando quem tem características semelhantes, como a gente vê aqui, por exemplo, que a gente agrupa um grupo de vermelhos e agrupa em outro grupo de pretos, quando a gente vê essa composição aqui, e não uma coisa como se fosse um conjunto todo. E a gente começa a ter também outro tipo de leitura de outras possibilidades, de acordo com como os objetos são combinados. Combinações do mesmo objeto de maneira diferente podem levar a ter resultados completamente invertidos, como nesse caso aqui, a gente tem duas linhas, que elas têm exatamente o mesmo comprimento, mas o nosso cérebro nos leva a ler que existe uma linha maior do que a outra. Isso não é uma ilusão de ótica causada por uma percepção que as leis de Gestalt explicam. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o recurso a lei de fechamento, onde nosso cérebro é induzido a ler coisas que não estão numa composição, porque ele fica buscando aquela estrutura do todo para ser fechado. Aqui, por exemplo, nós já temos 4 objetos circulares com as esquinas cortadas, mas nosso cérebro completa para reproduzir um fechamento e ele descobre um quadrado que não está aqui na composição. Mas se a gente tivesse composto ele de maneira completamente diferente, a gente não ia identificar esse mesmo quadrado. Nosso cérebro não ia nos levar a fazer esse tipo de coisa. E aí a gente vai ver também a pregnância a partir de alguns autores, como a lei maior disso tudo, que segundo, e aí especialmente influenciado pelos autores de Bauhaus, que tem muito a ver com o nazismo, com a Segunda Guerra Mundial, com os princípios estéticos que vêm da Alemanha, que associam pregnância à simplicidade das formas e diz que a boa forma e a forma mais bela possível é quanto mais ela é simples. Quando eu aplico isso um pouco no campo da estética, da plástica, da arquitetura e das artes, a gente vê um pouco dessa, não sei se boa ou má intenção, que parte de lá, dessa filosofia, dessa concepção plástica, onde eu acabo discordando um pouco e digo que a pregnância tem a ver também com a associação de um determinado elemento como bom e interessante pela nossa mente. E essa associação não necessariamente ela é feita só quando a coisa é simples. Existem coisas hipercomplexas que podem ser agradáveis e podem ser facilmente apreendidas pela nossa mente. Portanto, eu não vou fazer essa associação, mas quem estuda Gestalt faz essa leitura, sim, no primeiro momento. E a questão da unidade, que muitos autores vão citar como unidade, como harmonia, que eu sim vejo ela como uma lei maior, dentre os princípios que aparecem na Gestalt, que vão servir para a gente reger muitas das novas informações que a gente vai ter dentro de uma composição. Eu acredito, por exemplo, que a interação entre o todo e as partes é a maior quesito de verificação de uma composição. Então, tão mais bonito vai ser uma cena, quanto mais o todo interagir com as partes e elas dialogarem entre si. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver mais a fundo lá na frente. E aí a gente viu também esse exemplo aqui na aula passada, de linhas que parece que estão oblíquas, inclinadas, mas que na verdade elas são absolutamente paralelas, só que a maneira como os objetos estão compostos nos dá essa ilusão de ótica de que existe uma outra composição de linhas inclinadas que não está aqui no desenho. E aí, dificuldade de enxergar. Vamos entender uma outra coisinha. Outra coisa que é importante, sempre a gente tem em mente quando eu falo desses princípios aí, é que na verdade não existe isso de você absolutamente usar a sua percepção e achar algo agradável ou desagradável. Nosso conhecimento cognitivo,
nossas experiências prévias, nossos preconceitos, nossa cultura, nossa educação, nossa religião, muda nosso conceito de belo e influencia diretamente. Mas se lembre, a partir do estudo que nós estamos tendo aqui, eu estou descartando essa influência do cultural e estou utilizando somente a percepção. E todos precisam ser baseados nisso. A percepção, ela não acontece depois de uma análise profunda. Então, sabe o que eu estou querendo dizer para vocês, gente? Não fiquem horas e horas e horas para descobrir um resultado plástico a partir das técnicas que a gente vai aprender, porque elas são práticas e objetivas. Se tem aquele elemento lá e ele obedeceu aquela condição que eu estabeleci para vocês, é só ver se ele está lá acontecendo. Se não está, não vai ficar horas analisando. É para você ter resultado prático, rápido e fazer um projeto, que a gente está estudando isso, tá? Então eu espero que vocês estejam atentos a isto e não fiquem lá filosofando, tentando compreender, porque não é este o caminho que a gente está se propondo a direcionar aqui, tá? É mais objetivo e mais prático. Porque existe sim um determinado momento onde depois de algum tempo de análise a gente chega num segundo e num terceiro plano e todas essas influências vão contar, mas não é o que vocês vão utilizar no primeiro momento. Isso pode vir depois com o amadurecimento do projeto de vocês. Bom, e aí eu devo ter chegado na aula passada a mostrar isso aqui também, não foi? E aí vocês viram essa questão aí de que realmente uma coisa ela pode ser agradável ou desagradável sem que você faça leitura nenhuma objetiva do significado daquilo. E é isto que a gente vai levar em consideração no momento. E a gente deve ter visto também essa questão aqui, onde eu mostrei essa bola e vocês perceberam que o nosso cérebro nos forçou a criar uma outra cor ao redor desse objeto. Fez esse teste aqui também, né? Perfeito. E aí, a gente, quando olhou aqui para essa folha em branco, a gente teve a cor oposta a ela, porque existem órgãos da nossa retina que nos levam a fazer essa interpretação. Quem quiser ver a fundo a explicação sobre tudo isso aí, e entender como que as cores se comportam, entra lá nos meus vídeos de teoria e técnica de cores, que eu tenho um curso completo só falando sobre essas coisas aí, como utilizar em projetos. E, se eu não me engano, no vídeo mostra os alunos praticando e fazendo projetos, trabalhando com teoria de cores. Talvez a gente chegue a ver isso aqui também no conteúdo ainda da disciplina. Vai depender muito do rendimento de vocês. E a gente bateu um papinho na aula passada também, né? Sobre o que é gosto, se isso existe, qualquer critério, já que então gosto serve para você definir se as coisas são bonitas ou não, se serve para você fazer projeto, para você ser arquiteto. Então qualquer parâmetro para ter bom gosto. É porque eu aprendo demais, eu gosto demais. Realmente, o repertório visual, experiência acerca de alguma composição, ela nos dá uma maior capacidade de análise. Mas eu não sei se uma pessoa que percebe como estimular as outras melhor, se ela também pode fazer estímulos visuais a partir de composições, sem que ela tenha absolutamente aquela cultura tão grande que se espera quando uma pessoa que acredita no uso do gosto lida. Então, é uma faculdade melhor que eu estudei, foi mais ligada que eu fiz. Eu acho que não é por aí o caminho nem a discussão. É uma das propostas que eu estou colocando para vocês. É a gente ignorar um pouquinho essa questão aí. Isso aqui não interessa muito para a gente, que outra área. E ele vai chegar nisso daqui. Isto aqui sim é o que me interessa. Bom, então, o que foi que eu fiz? Depois que a gente começa a estudar Gestalt, a gente vai percebendo que muitas discussões e muitos assuntos desses autores desta área são recorrentes. E eles batem na mesma tecla, só que cada um fala de uma maneira diferente, tem um ótimo diferente, especialmente por ter informações diferentes e experiências diferentes. A maioria deles não é arquiteto nem artista plástico, são psicólogos. Então a gente precisa ter uma filtragem sobre o que é o estudo da Gestalt, quando a gente pensa em usar isso numa ciência aplicada, que é o caso da arquitetura, que é a proposta nossa aqui hoje. Então, o que acontece? Vários deles citam nomes,
recursos e recorrências visuais que estimulam o ser humano para atingir resultados. E eu fui coletando cada um desses itens que ele fala e fui testando a possibilidade de ir filtrar no projeto. O que eu descobri? Que quando eu trabalhava com aqueles itens que eles citavam, eu ia descobrindo resultados, eu ia estimulando as pessoas, eu ia buscando o belo das pessoas e fiz pesquisa. Comecei a imprimir questionários, perguntar e fiz pesquisa também, boca a boca, cliente a cliente, ao longo de vários anos de experiência. E fui anotando o que eles achavam quando eu produzi os defeitos. Gente, eu nunca tive um resultado totalmente positivo, totalmente negativo, porque uma coisa é certa, quando entram as influências culturais, as diferenças de percepção de mundo, mesmo sabendo tudo isso aí, você tem que colocar ela lá dentro. Então, o que foi que eu fiz? Eu dei uma licença poética dessa pesquisa e acrescentei também a parte simbólica, porque o significado das coisas para as pessoas muda a percepção. Então, aqui está colocando uma dialética, deixando essa parte simbólica ali influenciar também, mas é focar em outras coisas. E como foi que eu organizei cada uma dessas coisas? Então, eu criei uma categoria de itens que são ferramentas e uma categoria de itens que são qualidades plásticas. O que são as qualidades plásticas? São coisas que as obras precisam ter para que as pessoas, ao observar esses projetos, elas digam: isto é bonito, isto é agradável, isto me causou uma boa sensação. Então ela tem que ter essas coisas. Então, uma coisa para ser bonita tem que passar por um desses itens. Só que, para ter cada uma dessas coisas aqui, você precisa provocar de alguma maneira, construindo a partir de alguma ferramenta. E eu queria essas coisas que fazem parte das ferramentas e distribuir de fora. E o que eu estou dizendo no final das contas? Que aqui no meio tem uma coisa maior que ela engloba tudo isso, que eu chamei de harmonia ou unidade. Por quê? Os autores, eles se alteram. Eles ficam, às vezes, chamando de harmonia, às vezes de unidade, e aí eu chamo os dois de uma coisa só. Tanto faz para a nossa discussão, mas eu prefiro que vocês chamem de unidade, porque a harmonia ele é um termo mais vulgar, e ele tem sido muito mal utilizado na nossa profissão e por outros profissionais que têm a ver com a área de estética. E eu acho que ficou muito chulo a maneira como as pessoas hoje interpretam a harmonia. Então eu prefiro que vocês trabalhem com unidade na nossa discussão de projeto, tá? Mas vamos entender que Deus não é a mesma coisa. E o que a gente vai ver? Isso daqui, normalmente, quando uma dessas coisas aqui acontece em obra, ela já é bonita por si só. Se você conseguiu fazer, ela tem isso. E dificilmente, uma boa obra, quando ela está bem composta, ela tem somente uma dessas qualidades plásticas. Ela normalmente engloba tudo isto aqui, ou 3 ou 2 itens, ou vários. Então, uma boa obra, ela pode ter tudo isso de uma vez. E uma grande obra, o profissional pode ter usado todas essas características de uma obra só. E vocês vão ver, alguns arquitetos que vocês vão escolher para a pesquisa de vocês, eles foram enganados. Eles colocaram exatamente tudo que a gente está estudando aqui. Mas você vai ver que às vezes um cara que ele faz só um recurso desse daqui, ele atinge um mega resultado. Mas o ideal é que você apele para vários recursos. Por quê? Percepção visual é estímulo. O que é estimulante para mim pode não ser para ele. Mas se eu usei diversos estímulos diferentes, eu vou conseguir abranger uma boa parcela da população, cada um a partir do estímulo que mais consegue ser captado pela sua percepção. Então, por isso que a variação de ferramentas visuais é interessante ao se compor qualidades plásticas de uma composição. Tudo isso para que eles, no final das contas, tenham um resultado que tenha unidade, ou que seja harmonioso. Está bem compreendido esse conceito? A diferença entre utilizar uma ferramenta dessa e atingir esses conceitos aqui? Vamos ver agora quais são esses conceitos, o que são as ferramentas, como utilizá-las. Unidade. Unidade tem relação direta
como a interação que o todo tem com as partes. Quando a gente olha uma figura que seja harmônica, que uma composição arquitetônica seja harmônica, a gente observa todos os elementos que aparecem nessa composição e começa a ver se existe uma linguagem em que faça com que eles todos se dialoguem. Eu deveria ter comentado em uma aula dessa aqui a tal grande crise que teve na obra da Mona Lisa. Ela é como uma das obras mais abundantes que existe. Eu vou falar para vocês, eu sinceramente não parei para fazer a leitura e evito ler o que as pessoas falam sobre a Mona Lisa, porque realmente existe uma questão simbólica que está por trás da história da Mona Lisa, que pode ser que conte a história da vida da mente, ou que conte uma mulher que existia do seu eu, uma mulher que fazia parte do seu eu amoroso, ou qualquer coisa semelhante, que nem todo mundo pode ter conhecimento sobre arte ciente para ler. Mas com certeza, quando você olha para os olhos dela e vê esse ar misterioso e compara com a cena, compara com a roupa, existem elementos que dialogam entre o que está nela na expressão, entre o que está na roupa, entre a cena que está no fundo, que vai dar uma certa harmonia ao conjunto. Mas eu vou falar para vocês, enquanto leio da história toda da Mona Lisa, eu não vejo essa harmonia toda não. Talvez pela questão sensorial, talvez pela falta de cultura simbólica em relação à história dela. Eu já escutei alguma coisa, eu poderia dizer para vocês, é que, do ponto de vista da percepção sensorial, obras divinas que têm grande valor na composição plástica, como a Mona Lisa, ela vai entrar no mesmo patamar de um ambiente que deixa aqui presente. Que pode que acontece isso, aqui tem um projeto de trabalho de um profissional de design de interiores. O que ele planejou? Uma cena, um ambiente, onde as peças de design que ele projetou, elas possuem cores, formas e linguagem que pode ser muito bem-vinda como um conjunto harmônico na nossa percepção. Vejam só, nós temos aqui na parede onde ele fez o trabalho alto contraste de escuro com claro. E aí você olha para o que acontece aqui embaixo, um alto contraste do escuro com claro. E aí ele traz alguma coisa natural na obra de arte. E aí quando ele vem aqui para o ambiente, ele coloca algo natural, como a madeira do piso, natureza morta, madeira do piso. Estão captando a ligação? E aí, quando ele começa a soltar objetos, ele gera quadros ao redor dos objetos que tem contraste em relação ao próprio objeto. E olha o design do mobiliário com quadros que geram contraste. Ó. E aí ele meio que começa a quebrar essa estrutura mais ortogonal com elementos curvos. E quando ele vem para o mobiliário, ele reproduz a mesma linguagem. Então vocês veem que essa cena, ela tem uma linguagem recorrente e ela tem elementos entre as unidades das suas partes que dialogam com o todo e fazem com que a gente perceba que elas não estão desconectadas. É semelhante àquela explicação que eu falei para vocês do nariz de um homem no rosto de uma mulher. Quando aparece um nariz masculino, grande, grosseiro, no rostinho delicado de uma mulher, desconecta e você percebe. Eu não estou dizendo que isso é ruim, que isso vai ser sempre ruim aparecer esse elemento estranho. Ele só é um outro elemento de composição que não é a unidade. Tá? E a unidade tem a ver com essa interação. E a maneira de você interagir entre as partes são diversas. A gente aqui, se lembrem que eu falei para vocês que normalmente a unidade ela acontece quando um ou vários desses elementos aqui acontecem. Então, para você chegar na unidade, pode ser que você esteja trabalhando com isso aqui tudinho. Ok? Então, sempre ficar atento a tudo isso. E é muito difícil essas coisas aqui estarem isoladas.
Posso passar para o próximo princípio? Está claro isso? Gente, é questão de prova, viu? Se não entender, por favor, me avise. Esse é o assunto mais difícil de se entender. Então vamos entender algumas outras coisinhas. Vamos entender o que é agradabilidade. Existem coisas que são agradáveis para mim, para você, para nós, para qualquer ser humano, independente da origem, da história, da cultura, da região, da época em que você nasceu, como estava no vídeo que eu passei hoje mais cedo, no início da aula, explicando sobre a informação que vem na carga genética, que pode estar entre a mesma que está em você, está num antepassado seu que viveu há mais de 1000 anos atrás, porque ela é transferida. Na verdade, não é exatamente uma ideia, porque a ideia, até mesmo pelo que ele defende lá, ela não é transferida, mas essa compreensão do todo que é buscado pela mente, que é uma coisa quase que um instinto, e o ser humano tem essa capacidade de ir além e ter um raciocínio que o diferencia do instinto, mas em certos momentos ele vai lá no seu subconsciente para buscar e ele descobre esse todo pré-configurado que ele está buscando. Então isso acontece, por exemplo, quando a gente cita a questão de cores. Eu devo ter falado já sobre isto. Qualquer um de nós vai achar um grau de excitação maior numa cor e um menor em outra cor, como eu mostrei na aula passada. A gente fez aquela visão lá e todo mundo ficou com a visão muito excitada quando eu coloquei aquela cena lá vermelha, né? E a maioria de vocês viu verde no fundo. Uns devem ter visto um turquesa, uma coisa meio azulada, né? E deve ter até chamado de azul. Por quê? A quantidade de células que existem na retina minha de vocês não é exatamente a mesma, muda. E do homem para a mulher muda mais ainda. Mulher tem uma quantidade de células nervosas para percepção de cores, ela tem uns cones maior do que o homem. Por isso que quando uma mulher passa por uma cena colorida, ela olha e fala rosa pink, rosa choque, rosa bebê, rosa tudo. E o homem passa pela frente e faz, era rosa? Nem notei. Isso realmente é a capacidade biológica que a mulher tem em relação ao homem. Assim como há a diferença de capacidade de análise de proporção, em que o homem, por exemplo, também não consegue ver detalhes. Quando uma mulher bota um brincozinho pequenininho da orelha e ela faz achando que ela vai ficar mais bonita, que alguém vai paquerar ela, porque ela botou aquele brinco, que tem aquele detalhe bem coloridinho de 1 milímetro de tamanho, ela está se iludindo, porque só outra mulher vai conseguir perceber aquilo. Homem não olha detalhe pequeno. Mas é óbvio que tem as exceções, mas se lembre que o objetivo do nosso estudo não é captar as exceções, é também abranger as exceções a partir de outro conhecimento. Mas a gente quer pegar aqui os gerais, a maior quantidade de pessoas possível olhando para uma obra sua e dizendo que ela foi bem concebida, né? E desse ponto de vista, todos nós temos uma quantidade maior de células nervosas azuis, um pouco menor de amarela e bem pouquinho da vermelha. E é por isso que qualquer ser humano, se ele for exposto ao vermelho, ele vai ser muito mais excitado do que se ele for exposto ao azul. Mas todo mundo vai achar excitante, vai achar ruim vermelho? Não. Cada um de nós vai ter uma reação diferente de acordo com a nossa conhecimento e experimentação prévia. Mas que todos nós vamos ser excitados pelo vermelho, sim. Eu posso ser excitado sexualmente e vocês podem estar excitados do ponto de vista do paladar, sentir fome ao ver o vermelho, porque todos esses tipos de sentidos estão relacionados com a excitação, né? Mas o ponto pacífico entre todos nós é que há excitação com o vermelho. Eu posso ficar agressivo, você pode ficar com fome, mas todo mundo vai ficar excitado com o vermelho. E há um ponto pacífico também em entender, por exemplo, que a cor, quanto mais saturada, mais ela é percebida como cor e nosso cérebro tem que usar essas células. Portanto, nós somos mais estimulados. E aí, isso vai valer, inclusive, para quando você vai trabalhar com o quesito de equilíbrio de cor, entender que, se você tem grandes áreas para aplicar cores, você precisa diminuir a proporção. E se você tem uma cor que ela é muito apagada, que você acha que não estimulou, você já quer trabalhar, vai ser obrigado a trabalhar com proporções maiores. Em suma, eu estou dizendo para vocês que existe uma regra mãe no curso de cores, que talvez a gente estude a parte desse quesito de cores, que ele cita que grandes proporções, pequenas saturações. Grandes saturações, pequenas proporções.
Saturar é o grau de pureza da cor, é o tanto de colorido que ela é, quanto que ela é viva. Quanto mais ela é desbotada, aquela coisa apagada dele para o cinza, para o branco, a gente está com a cor dessaturada, porque misturou branco ou preto e cinza nela para ela perder a sua vivacidade. Mas não é exatamente só sobre o quesito de cor, não. Vamos pensar em outra coisa que é ponto passivo que qualquer ser humano acha agradável ou desagradável. Já pararam para pensar numa visão de uma área externa, por exemplo? Qual é a cor que predomina quando a gente olha para uma cena da natureza? Verde. Se a gente olhar para cima, azul. Vocês acham que a proporção de azul é maior do que a verde? É maior. É maior. A gente consegue ver bem mais céu do que a gente pode ver natureza. Até porque no meio da natureza vai aparecer pedra, rocha, chão, terra, e nada disso é verde. Então o azul ele dá puro, totalmente azul lá na proporção. Sabe o que isso fez ao longo da existência e da evolução do ser humano? Como ele tem que ser obrigado a analisar muito mais azul do que qualquer outra coisa, ele pegou as nossas células lá na retina e acrescentou azul aqui dentro, mais do que as outras. Quantos objetos vermelhos tem para a gente analisar no nosso dia a dia? Pouco. Na natureza tem mais, tá? Só que ao longo dos anos da existência do homem, ele foi cada vez mais destruindo as nossas possibilidades de enxergar o vermelho. Porque na natureza não é tão raro, né? Flores vermelhas são coisas comuns. Mas objetos vermelhos, não é todo homem que gosta. Não é todo ser humano que gosta de muito vermelho, até por conta da questão da excitação, que é muito, né? Então a gente tem essas coisas meio precavidas. A própria natureza nos alerta que quando uma coisa é perigosa, diferente, destacada, ela parece meio que vermelho. Um animal que é venenoso, peçonhento, ele normalmente tem alguma coisa de vermelho nele, né? Mas uma coisa é fato, voltando para a questão do azul. Quando a gente olha uma cena externa, o azul, ele é leve, certo? A gente não lê azul como uma cor leve. Vamos comparar com o vermelho, absurdamente mais leve. Imagina um céu vermelho, muito mais pesado. E diferente disso, se a gente não está pensando na área externa, na área interna, a maioria dos ambientes internos em que um homem frequenta tem que cor no teto? Branco. De novo leve, né? O céu, quando ele não está todo azul, ele no máximo tem o quê por cima dele? Branco. Então, isso é uma constante no nosso cérebro. Qualquer pessoa, quando ela é estimulada cerebralmente, ela quer tentar perceber coisas leves em cima. Sabe o que acontece? Todos nós, seres humanos normais, a média de nós, não se sente bem quando o que está na porção de cima tem informações pesadas. Ele só quer enxergar coisas leves e, portanto, com elaboração de forma simplificada. Tem coisa mais simples do que o céu todo liso, ou aquela coisinha solta da nuvem, ou o teto todo branco que a gente gosta de ver. Imagine tudo que a gente põe no piso, que é totalmente abaixo. Na natureza, terra, pedra, grama, misturas de cores no chão, de objetos, sobres e desces, relevos, texturas, brilhos diferentes, né? E nos ambientes artificiais é a mesma coisa, a gente troca as cores dos pisos, tem texturas, tem materiais, granito, porcelanato, madeira, uma pancada de coisas no chão, e tem a sujeira, e tem a terra, e tem as pedras, e tem outras coisas mais, né? Se a gente fizesse essa inversão e colocasse toda essa bagunça lá em cima, ia ser horroroso, ninguém ia aguentar. Então, eu estou dizendo para vocês que isso, dentre outras coisas, dá a gente a noção de que coisas que estão em cima têm que ser leves, coisas que estão embaixo, elas tendem a ser mais pesadas, porque nosso cérebro espera por isso. Lembra da premissa da Gestalt? Uma estrutura pré-estabelecida e pré-concebida, e a gente fica buscando por ela, porque nosso cérebro já tem essa carga pré-cognitiva, ok? Ela existe. Pode até ser que vocês acreditem que não, mas é a prerrogativa dessa área que a gente está estudando hoje, ok? E aí, isso vai explicar por que a maioria, qual foi uma da maioria, porque quando eu vou dar as palestras, eu apresento sempre, eu antes não tinha imagem dessa menina, né, eu usava outras imagens, e eu pergunto, eu mando levantar a mão, eu conto que as pessoas têm, porque normalmente eu passo a formulário, todo mundo que entra para assistir a palestra se inscreve e dá um nomezinho, e eu conto quantas que é, e eu mando levantar a mão, eu logicamente vou contar quantas que não levantam, porque a maioria levanta. E aí, a maioria das pessoas vai identificar aqui, vou dar número 1 ou número 2.
Quem é a menina que está mais bonita para vocês? 1 ou 2? Alguém acha 2? Eu acho 2. Por quê? Você gosta de mulher mais punk, mais rebelde? Como é que é isso? Não, porque a uma tá com a cara mais assim, trancada, tá certo? Mais séria, né? A outra está com a expressão mais suave. Mas olha, a maioria das pessoas vai achar que é a menina número 1 porque está fazendo leitura só do rosto dela. Está se focando na visão do rosto, que foi o elemento principal da composição. E no rosto número 1, a proporção que está na parte superior é maior. Já no rosto número 2, a proporção da parte superior do rosto da menina está maior. E aí a gente vai tender a achar que essa é mais feia, porque nós não gostamos de grandes proporções ou grandes detalhes na parte superior das composições. Então isso é pacífico, todo mundo é igual. E isso em projeto de arquitetura funciona. E vai ver mais para frente exemplos de arquitetura. Vou mostrar fachadas de prédio, vocês vão ver como a coisa acontece mesmo. Tudo claro até aí, gente? Então vamos voltar. Estamos vendo a gradabilidade, estamos ainda pensando em qualidades plásticas, né? Então vamos ver uma outra aqui. Pregnância. Uau! Eu daqui a pouco vou ficar doido para chegar. Deixa eu ver se vou me amarrar agora aqui. Só até você que costuma ter uma amarrada do bar. Ih, caramba, hoje eu estou sem também. Eu estou doidinho para dar umas casas desse quadro. Vou botar aqui daqui a pouco eu boto do PowerPoint, aí ele vai dar essa possibilidade aí para mim, só um instantinho. Que eu vou deixar aqui no ponto caso eu precise. Então tá. A gente está falando aí de pregnância. O estudioso de Gestalt diz que as formas, quanto mais simples forem, mais elas são soberanas, porque elas são mais facilmente aprendidas pela nossa mente e você atinge o auge da percepção do belo. Bom, eu acho que isso aí é muito tendencioso por conta da questão do nazismo, interesses alemães, escola de Bauhaus. Eu acho que há um pouquinho de influência alemã nesse conceito aí. Quando eu começo a tentar ver a prática disso nas ciências aplicadas e nas artes e na arquitetura, eu começo a ver que não é só pela simplicidade que a gente consegue aprender alguma coisa. A gente pode, por exemplo, entender que há um significado hiper forte, como essa cena aqui, surrealista, do artista do Sam Jinks, onde ele retrata uma senhora que está em estado terminal, e é uma cena hiper emocionante, marcante. E o significado da morte da senhora pode ser tão dramático que isso pode ser facilmente aprendido pela minha mente e eu tenho dificuldade de esquecer isso. Mas eu não estou lidando tanto com a questão do simbólico. Então, isso aí no primeiro momento não é o nosso direito. Estou só chamando a atenção para vocês que existe esse viés também do símbolo dessa coisa, da expressão da morte para a gente também. Mas a gente pode, por exemplo, fixar na mente alguma coisa através de uma repetição de elementos e ela ficar tão forte e repetida que ela não consegue ser apagada da nossa mente. Esse quarto, por exemplo, ele é um quarto que para mim tem muita pregnância. Por quê? Toda vez que você olha para algum local dela, há uma recorrência de coisas brancas e um detalhe vermelho. Uma mesa branca que tem uma mesa vermelha, que tem uma cadeira vermelha. Uma parede branca, onde prateleiras vermelhas foram trabalhadas, um painel branco e uma cama vermelha na frente. E uma parede branca que tem prateleiras vermelhas de novo. E um piso não exatamente branco, mas que tem um tapete vermelho. Então essa recorrência de elementos
foi imprimindo na nossa mente uma recorrência, uma informação, e ela foi sendo guardada e acumulada. Você vai demorar a esquecer que esse quarto é o quarto que alguém te informou, porque existe uma recorrência de elementos vermelhos nela, e isso se fixou na nossa mente. Obviamente que quando a quantidade de informações é muito grande, você não guarda o elemento em si, mas você guarda a ideia que estava presente. E a ideia é muito simples: a de que um elemento vermelho acontece na cena, e isso é facilmente gravado. Mas tem cenas que acontecem ao contrário. Os arquitetos pós-modernistas, alvo da nossa pesquisa, já que nossa mente busca isso, né? Eles fazem fragrância pelo contrário do que os autores de Gestalt falam. Eles fazem por impacto, por complexidade, por exagero de informação. Então eles pegam uma cena muito louca, muito complexa e estampam na arquitetura. Porque a arquitetura pós-moderna é a época da imagem. Então, isso faz com que você apreenda essa imagem, fixe ela com facilidade na mente, porque ela, inclusive, é muito rara, ela é muito incomum, ela é muito original, é essa palavra. A gente está começando já a ver ferramentas, né? Estou começando a falar de ferramentas de construção plástica, porque só se chega no resultado plástico através do uso de uma ferramenta. Tá? Então, tudo isso que a gente tem aqui são coisas que a arquitetura tem que ter, que a arte que tende a ser bela precisa ter, mas que passa por um processo de uso de uma ferramenta. Então, por isso que eu já estou começando a citar elas. Vamos ver clareza. Clareza está diretamente ligada a objetividade na informação da imagem que você está construindo. O quanto você, o próprio nome fala, o quanto você é claro ao expressar uma ideia. Aí esse assunto está diretamente ligado à pregnância que os gestaltistas citam. Porque uma forma, quanto mais simples ela é, mais ela é clara e mais ela vai ser lida. Mas nem sempre você é claro somente pela simplicidade. Porque se você começar a repetir elementos pontudos com um corte quadrado no canto, pode ser que isso não seja simples. Aí eu estou precisando desenhar. Opa. Uma confusão de mouse aqui. Cadê? Me perdi. Tá aqui. Então, eu posso começar a ver aqui e a fazer uma coisa Você vê que a cena não é muito simples, julgando pelos desenhos que eu acabei de marcar. Mas, por uma questão de unidade, eu obtive clareza, porque se eu pego tudo isso aqui e começo a ver, ficou muito clara a ideia de que eu queria fazer uma cena com objetos que fossem diferentes, mas que tivessem todos eles um corte quadrado. Estão entendendo isso? Quando a Linda Bombardo faz um mastro, Museu de Arte de São Paulo, ela está querendo, Jesus, como é que não faz isso? Escurecer, tela branca, bora do nada, apagar todas as anotações. Então, ela poderia ser mais discreta e, ao expressar para as pessoas que isso é um prédio suspenso, afastar 1,5 metro do chão. Não podia, não era suspenso do mesmo jeito.
mas não ia ser muito clara a intenção dela de levantar o prédio. Ela chega a ver por baixo do mastro uma paisagem, então ela foi muito clara ao saltar. E aí ela queria passar uma outra impressão também, ela queria uma ousadia estrutural, ela queria que um elemento de viga e pilar que fizesse a sustentação fosse elemento de sustentação. Ela queria que as pessoas percebessem isso. E ela poderia simplesmente ter colocado esse elemento aqui de concreto aparente também, mas quando ela vem em causa do contraste, ela deixa mais claro ainda que esse elemento é importante na concepção, e ela torna isso aqui comum. E aí você vê que o comum, o especial, ele precisa do comum para se tornar especial. Especial perto do especial, todo mundo vira comum. Então quando ela pega e faz isso aqui de maneira comum e coloca só essa liga pintada de vermelho, ela usa de muita clareza. Já o Mondrian, quando ele faz a tela dele de composição em vermelho, azul e amarelo, ele já leva para a simplicidade mesmo. Ele usa figuras geométricas mais simples possíveis para deixar bem claro que ele queria uma pureza de formas com um contraste de cores. Quem é que não consegue ler de maneira objetiva essa invenção dele? É hiper simples de se ler e é muito fácil de entender. Ou seja, foi muito claro no que ele queria praticar. Ela foi muito clara no que ela queria atingir. Eu vou dar um exemplo para vocês, que é uma questão de clareza de percepção, que eu já vi na situação do projeto e eu já corrigi nas minhas andanças como paisagista. Tinha uma sala que era de uma instituição e a sala, eu vou chutar que a proporção fosse como dessa daqui, dessa sala de aula. E aí, o arquiteto da sala anteriormente, ele chegou e demarcou lá a área do jardim. Vou demarcar aqui para vocês verem. E o diretor da instituição falou assim: eu quero perceber a minha sala como a sala da natureza que tem dentro da instituição, que é a natureza que tem dentro dela. Aí o arquiteto vai e marca aqui um jardim dentro da sala. Essa aqui é a área do jardim. Vocês acham que esse cara foi claro na intenção de transformar a sala na sala da natureza do jardim? Não foi, porque a questão do uso da proporção foi completamente inadequada. Vou tentar marcar aqui para quem está assistindo o vídeo em casa. Então, vamos supor que esta aqui é a área vermelha, a área da sala. E aí, ele queria que essa área fosse simbolicamente a sala do jardim. Aí ele vem aqui no canto, ó, e cortou a área do jardim. E aí fez o jardim dele aqui. Por conta do quesito de clareza, ele não conseguiu passar muito bem essa expressão plástica, porque ele não foi muito claro. Uma sala que é a sala que tem natureza, para que essa natureza compareça no visual da sala, ele tinha que ocupar uma proporção significativa e fazer um jardim coerente com a proposta. E aí sim, qualquer pessoa que estivesse utilizando esse espaço por aqui, ela ia ter essa percepção de que essa sala está introduzida no meio natural. Claro isso aí? Vou tentar deixar aquela luzinha lá de fundo. Então vamos voltar para outra qualidade plástica. O equilíbrio. Equilíbrio é muito intuitivo. Ele deve ser provavelmente o que vocês jamais estudaram até agora. Vocês já devem fazer essa leitura desde o início, desde sempre. Só que a gente precisa fazer várias leituras sobre equilíbrio. Por exemplo, o que normalmente as pessoas leem como equilíbrio? Que o peso que tem de um lado tem que ter do outro, e aí a cena fica agradável. Só que, gente, tudo que é muito óbvio em composição plástica pode até ter seu valor plástico e pode ser bom, porque as pessoas que têm a percepção sensorial menos aguçada, elas vão captar com facilidade, mas com certeza não vai ser a concepção mais rica. Existe uma tendência do ser humano a buscar pelo diferente como o mais bonito. Aquilo que é igual e comum não é tão bonito. Imagine, por exemplo, o que é uma negra brasileira da bundona quando ela vai para a Europa, num local que só tem loiro. Quem que é o elemento mais bonito?
é a nossa mulata, é a nossa negra, porque ela é um elemento original que não existe lá. Então, tudo que é muito comum, ele é menos notável pela percepção. Então, acaba tendo esse valor da beleza que se ressalta ao ser diferenciado. Então, portanto, mesma coisinha de um lado, tendo do outro, não é exatamente o equilíbrio mais rico possível, mas não está errado fazer simétrico. Simetria é um elemento de beleza também. O rosto de uma pessoa, ele pode ter sua beleza medida em alguns momentos pela simetria, muito embora eu discorde que esses rostos absolutamente simétricos são os mais bonitos, porque, por exemplo, isso já cairia essa lei não teria muito sentido se, por exemplo, a mulher utilizasse o cabelo completamente cortado de lado assim, e tem mulheres que são belíssimas com um corte de cabelo de lado. Então eu não sei se isso aí é totalmente verdadeiro, ou quando a gente, por exemplo, trabalha, a gente não trabalha com isso, mas quando você vê uma mulher que ela tem um cabelo virado de lado e um brinco enorme de um lado e do outro não, pequeno, já vi gente que se veste desse jeito e acho belíssimo. Então, não explica essa parte. Mas a gente precisa, enquanto arquiteto, enquanto profissional da área visual, entender que os pensos podem ser equilibrados, mesmo que os tamanhos, formas, cores, texturas dos objetos que estão do lado não sejam exatamente o que há do outro. Existem recursos que a gente vai aprender peso daqui a pouco e falar de textura, tamanho, cor, variação, que fazem com que eles se compensem. Enquanto a gente não vê peso, vamos entender a questão do equilíbrio. O que é equilíbrio? Buscar uma compensação entre pesos, ou na horizontal ou na vertical. Sendo que na horizontal a gente quer igualdade entre os lados. Na vertical, o que a gente quer? Leveza em cima e peso embaixo. Então, isso que é equilíbrio, tá? Em termos de notação de peso visual. Nessa fachada aqui, vai perceber, ó, tem um elemento que é o mais pesado de todos que está à direita, né? Então, como é que a gente faz a leitura? Passa o eixo de simetria passando pelo meio, e aí a gente analisa o que está de um lado e o que está do outro. A direita aqui tem um peso enorme. E aí, esse pedaço aqui de joguinho ficou bem grande. O que ele faz para compensar do lado de cá? Muitos frisos para aumentar a linguagem do lado esquerdo. Do lado de cá a fachada passa a ser lisa. O lado esquerdo possui uma porta. E aí, quando ele começa a fazer tudo isso daqui, ele começa a fazer outra coisa também. Além de explicar, ele trabalha com paisagismo. Você vê que do lado esquerdo, ele já coloca uma vegetação maior e com uma proporção maior. E lá embaixo, ó, à direita, no paisagismo à direita, o paisagismo já tem uma proporção bem menorzinha, uma proporção bem menor de vegetação. Para quê? Para reequilibrar o peso que essa estrutura principal que foi colocada aqui trouxe a composição da fachada. Então isso vocês vão poder trabalhar o tempo inteiro para fazer o equilíbrio. Claro que aí tem cenas onde nem sempre a gente vai conseguir fazer uma leitura rápida e imediata de para onde que foi o peso e de que maneira o resultado foi atingido. Como por exemplo aqui, ó, nessa composição aí do Christian Dior. Essa moça tem notoriamente na composição todos os pesos deslocados só para o lado direito, se a gente imaginar, não, de quem está assistindo, do lado esquerdo. E você pensa, poxa, mas tudo só para o lado esquerdo, o que acontece no lado direito? Não ficou faltando alguma coisa na linguagem do vestido? Depende muito de como você está fazendo a leitura e interpretação do peso. Porque eu, particularmente, quando eu olho para essa cena, eu leio que a silhueta feminina é um alvo da nossa percepção também e que chama a nossa atenção. O homem vai ficar sensibilizado, vai procurar beleza, pode até chegar a estado de excitação porque está vendo uma silhueta descoberta. E a mulher, no mínimo, ela está curiosa, ela está interessada no quanto ela pode ficar bonita, ela está a fim de fofocar que ela está feia ali também desse lado, está aparecendo tudo, olha que braço ruim, feio, flácido, sei lá o que não está bronzeado, que está branco. Então, há uma compensação de peso pelo tanto que a proporção da silhueta feminina ficou exposta em relação ao lado de cá. E a gente precisa ter sensibilidade para usar esses artifícios em cenas onde elas cabem, não necessariamente falando de vestimenta, que pode aplicar na arquitetura e em várias outras situações com outros elementos, quaisquer que sejam.
E existem cenas onde, apesar de não ser simétrico, e aqui a gente vê, aí eu estou utilizando tantos elementos quanto a disposição de pessoas e planos e tal. Se você olha rapidamente aqui, você tem uma cena simétrica, né? Mas quando você para analisar o que está distribuído aqui, acabou a mágica. Agora eu quero aprender como é que eu fiz. Vai fazer diagonal, tem que fazer a Tá bom? Bora coisa. Dá um dedo aí, pai. Bom, como meu poder acabou, né? Eu gastei ele todinho, eu vou voltar para o mouse. Então, essa cena é um equilíbrio ótimo. Apesar de não serem exatamente simétricos, mas o nosso olho percebe como tudo simétrico. E aí está valendo uma simetria nesse caso também, tá? Mas existe um erro recorrente na maioria de nós profissionais quando a gente está projetando em planta baixa. A gente arquiteta profissional do espaço é dimensional. Então, achar que você está fazendo uma análise plástica, que você está concebendo equilíbrio, porque você fez uma planta baixa, botou que tem de um lado igual ao outro, você não está fazendo equilíbrio porcaria nenhuma. Você está simplesmente fazendo uma conjectura de planta baixa, só uma disposição de layout. Porque a gente sabe que se esses elementos que estão do lado estiverem do outro, se a gente simplesmente muda uma cor, uma textura, muda uma proporção que seja vertical, a gente tem outro resultado. Aqui, por exemplo, nessa disposição aqui, eu tenho uma cena onde do lado da direita tem um paredão amarelo. Eu posso fazer a distribuição simétrica que eu quiser aqui, em termos visuais, eu não tenho equilíbrio de peso aqui nessa cena. Eu preciso de alguma quantidade maior de objetos do lado de cá, ou algum objeto que em termos de peso se iguale a essa parede amarela, porque senão eu tenho uma cena completamente desequilibrada. Aí eu preciso fazer aquele jogo de novo de objetos a partir de algumas características que a gente vai estudar quando eu falar do quesito peso, porque equilíbrio é uma qualidade plástica, peso é a ferramenta que a gente usa para chegar no equilíbrio. E aí tem diversos tipos de peso, a gente vai ver daqui a pouco. Mas sou eu mesmo. Quem disse que não sou eu? Não, é que você não mais. Né? Hoje eu estou todo poderoso. Deve ser que eu não tenho. Acho que as pessoas que não têm um centavo de dinheiro no bolso, elas ficam assim. Oi? Sim. Depois que eu acabar o assunto, eu conto a história. Você não estava aqui quando eu contei. E aí, já que eu falei de uma cena externa, vou falar de uma cena interna, onde a gente vê, por exemplo, que existe um vazio aqui do lado esquerdo. Porém, na verdade, eu tenho um elemento que vai aparecer aqui na decoração, e essa cena de vazio que tem cá, ela aparece para a gente como um grande elemento, porque a luz é um elemento de peso nessa percepção também. Então, esse elemento iluminado aqui também tem um certo peso. Para compensar este objeto, nesse grande elemento de luz que fica embasado na parede, a quantidade de objetos que tem no lado direito, ele vai ser uma quantidade maior, porque quando a gente fizer uma estimetria aqui, o peso que existe de um lado vai compensar com o outro, sem que necessariamente eu chegue com a mesma quantidade de objetos. Então, isso é uma outra maneira de unir o espaço que está equilibrado, sem fazer aquela coisinha renascentista ou da antiguidade clássica, que tudo tem um lado e tem do outro, como se tivesse dado unido com o AutoCAD, né? Então, procurem saber que o mirror com o AutoCAD não é a melhor maneira de fazer a coisa ficar bonita e interessante. Mas em algum momento pode ser boa, não estou condenando.
Estou dizendo que existe um plus além disso que nós arquitetos precisamos saber fazer. E tem vida em equilíbrio até aí, gente? Então deixa eu ver se a gente fechou. Clareza, a gente viu gradabilidade, pregnância, equilíbrio, faltou simbolismo, né? E aí, no simbólico, cadê? Vem cá. Vem cá. A gente vai empreender algumas coisas. Esse momento aí é que a gente abre o espaço das coisas que são pré-cognitivas para as que são cognitivas e abre uma dialética dentro dessa maneira de ver a plástica. Nem tudo dá para ser compreendido como bonito ou feio só pela percepção sensorial. Porque uma coisa que ela tem pregnância, que ela tem clareza, que ela tem agradabilidade, ela significa alguma coisa para a gente. Ela tem algum significado. Um quarto, por exemplo, azul, pode ser considerado feio por uma mulher. Por quê? Na cabeça dela, o significado de um quarto azul é um quarto de um homem. Ela não se identifica com a imagem simbólica daquela cor. Ou um quarto muito curvo pode ser feio para um homem, porque na nossa percepção simbólica, as curvas têm mais relação com uma mulher. Ou um quarto cor-de-rosa pode ser, né, atemorizante para um homem também, porque ele está dentro de um quarto que provavelmente ele não entende como sendo dele, porque na nossa cultura, na cultura ocidental, cor-de-rosa quer dizer mulher. Nem toda cultura faz essa leitura, né? E isso vai variar de cultura para cultura, e infelizmente isso é um ponto onde a gente vai ter que analisar a individualidade regional e cultural e algumas outras alvos aí que a gente vai ter que analisar no campo das áreas sociais. Porque, por exemplo, o branco, que tem significado de paz para a gente aqui, já pode ser o luto do oriental, né? Então a gente vai ter que lidar isso com um pouquinho mais de individualidade. Mas tem umas coisas que elas são tão globais, tão gerais, que excluem poucas pessoas e dá para a gente manter essa mesma lógica de globalização da percepção do que a gente pode utilizar como plasticamente equilibrado, como bonito. E pensar, por exemplo, as questões são religiosas. As questões são religiosas, elas são extremamente gerais, elas são muito generalizantes. Mesmo que você não seja de determinada religião. Mas é muito fácil você entender, por exemplo, por que uma igreja é tão vertical. É extremamente simbólico, gente. Tem nada mais claro aí nessa linguagem do que a intenção do arquiteto de expressar que nós somos extremamente pequenos. Olha o que é uma pessoa aqui, ó. Isso é a Catedral de São Paulo. Uma pessoa pequenininha. E aí, Deus Todo-Poderoso, que vai te castigar e te levar para o inferno, Ele é grandão. Eu estou colocando com um pouco mais de peso a dogmatização da Igreja Católica do século passado, né? Para ver se isso fixa na mente de vocês. Porque essa é a intenção. As igrejas góticas eram eu, Todo-Poderoso, você vai para o inferno, seu pequeno pecador. E eu, pequeno pecador, tenho temência a você, tão grande Senhor. Então é por aí que acontece essa linguagem. Mas já perceberam a ideia também da escadinha que tem na chegada da igreja? O pessoal que já teve aula comigo já sabe o sentido disso, né? Mas eu já tocou porque que tem a escadinha nessa chegada? Já parou para perguntar? É um plano de transição, é simbólico. O arquiteto que faz isso faz de propósito. Do lado de dentro da igreja, quem está lá dentro é sagrado. Quem está lá do lado de fora aqui é o quê? É bonito? É profano. Então essa transição de eu ser profano para você que é sagrado, ela é uma subida, né? Ela é um crescimento espiritual. Então essa ascensão acontece. Quando o arquiteto coloca um raso por trás do altar e ao pôr do sol acontece essa fita de luz que penetra e bate no altar, nada mais é do que simbolicamente a energia divina que está penetrando dentro da própria casa de Deus, e Ele está dando a nós, né? Então há uma coisa muito bonita, né, nessa concepção, nessa organização de objetos, de formas,
mas que tem um significado muito grande e faz com que as pessoas identifiquem algo como mais bonito ou como mais feio, porque existe um valor simbólico agregado. Por que é feio você abrir a porta e já ver tudo dentro de uma casa? Porque é simbólico. A minha casa também é uma área sagrada, ele é o meu castelo, é o meu lar. Eu não posso me expor todo quando alguém chega e quer ver. Existe uma coisa que eu quero preservar, que é a minha intimidade. Por que você não pode abrir a porta da empresa e ver o chefe lá no fundo quando você abre a porta e vê tudo? Ele está por trás de um monte de porta e está lá no fundo, isolado. Porque ele é o cara mais poderoso, isso é simbólico também. Tudo bem que isso também é funcional, né? Que você não pode pegar um cara que tem um cargo que é de lidar só com problemas mais importantes, botar exposto ao público, porque ele vai mudar a função dele. Mas também é simbólico. Uma pessoa que sabe que algo está lá em cima, ou lá atrás, ou que sobe um nível, esse cara é mais poderoso, ele é mais importante. Opa, vou ter cuidado, vou pedir licença, pode chegar aí, senhor. O senhor que é o grandão daqui, né? É com o senhor mesmo, tem que pegar alguém aqui menos importante antes de chegar aí. Então, as coisas vão sendo mais bonitas também, tanto quanto elas têm significado ou importância para a gente. E a gente tem que agregar esse valor também, tá? Nos objetos, nas composições. Se você tem uma escada para subir, chega dentro da nave, se desce, tem um outro degrau para descer. O que significa isso? Vamos pegar o exemplo exato de quem fez isso aqui em Brasília. Niemeyer fez isso. Niemeyer fez uma inversão total de concepção da igreja. Eu acho que o pessoal pensou que ele era algum herege, um anticristo, qualquer coisa do tipo. Porque toda a igreja sobe e o Niemeyer fez uma descida violenta na chegada, né, da catedral. Mas, gente, ele multiplicou por 100 essa questão do sagrado e do profano. Porque vamos pensar pela mesma interpretação. Esse aqui é o túnel de chegada da catedral. Você está lá no alto e cai, e desce. Só que quando você desce lá, você percebeu que as paredes pintadas de preto e o chão preto. Aquela descida é fazendo com que você perceba que você está no plano mais profundo que as trevas podem atingir. E antes do plano mais profundo, no fim do túnel, há uma luz, a luz divina. E quando você chega ao fim das trevas e pensa que nada mais podia te salvar, no fim do túnel você encontra uma luz, que é a luz do Senhor. E como Ele é onipotente e onipresente, Ele vem em todas as direções. E você é arrebatado pelo poder de Deus. E Ele manda vir te receber na casa dEle um anjo e te traz o teu sangue e a tua carne. É bonito, né? Estou arrepiado, estou falando e ficando arrepiado. E isso foi exatamente o que eu senti quando eu entrei a primeira vez na catedral. Cheguei aqui, adolescente ainda em Brasília, e entrei na primeira obra do Niemeyer na minha vida, né? Porque eu não sabia que tinha obras do Niemeyer espalhadas pelo Brasil inteiro. Achei que só Brasília tinha. Na minha cabeça era a primeira obra do Tantra. Sendo que em Recife tem obra dele, no Rio, tudo quanto é lugar tem, né? No Piauí, também que não sabe, mas tem. Bom, desculpe, Piauí tem é do Golden Marx, perdão. Não sei se tem do Niemeyer lá também. Mas tem no mundo inteiro, tem na Europa, em outros locais. Agora sim, infelizmente ele tem que voltar para a vida real, né? Porque tudo muito simbólico, tudo muito lindo, mas aí o poder de Deus vem de todo lado, mas ele traz sol quente, ninguém aguenta esse sol, e aí você quer olhar para cima, você não consegue ver nada, você fica cego, aí você olha para baixo, o chão é branco, reflete o sol e fica cego de novo. Então, vamos saber fazer simbólico, como Niemeyer faz, que é maravilhoso, é divino, e para mim não tem ninguém igual a ele, mas vamos respeitar que isso é arquitetura, isso não é arte, né? Se isso é arquitetura, o sol tem que ser controlado, a gente viu aspectos climáticos, a gente viu insolação, vimos orientação, vimos anteparos, essa igreja podia ter anteparos e podia manter tudo isso que tem aqui e ainda se proteger do sol. E olha que coisa complicada, tem acústica, tudo isso aqui é material verdadeiro. Quando o padre abre a boca para falar aqui no meu amigo, ele dá uns 10 amém. Quando ele está falando essa missa aqui, não tem quem aguente, porque é igual a professora do Charlie Brown, é aquele negócio lá, não tem nada.
né? Não dá para saber o que está acontecendo aqui dentro. Então, eu mesmo já fui para aqui para assistir, eu não sabia o que estava acontecendo aí dentro, não tinha nada para ser escutado. Mas realmente a forma da igreja, né, é como se fossem irmãos em louvor ao Senhor, né? Hipervertical, isolada, não tem paisagismo ao redor. Isso que o Niemeyer faz aqui, gente, é um efeito de dominância. Quando você cresce a proporção, afasta de todo mundo, aquilo dali ganha caráter de monumento. E o nome desse efeito é dominância. Quem faz escultura, quem faz obra, que quer ter importância plástica, faz esse isolamento. Isso aqui é divino, maravilhoso. Então a gente simbolizar é importante para as pessoas. E a gente precisa lidar com esse elemento também na composição arquitetônica. Se lembrem disso quando a gente for simbolizar algumas coisas do projeto de vocês, que no nosso caso, infelizmente, não é um edifício religioso, então o que vocês vão ter que simbolizar é a partir de outros conceitos, né? Mas vamos sempre lembrar simbólico. Vamos aproveitar então que a gente fechou o conceito aqui e vamos novamente voltar. Eu falei que existe uma concepção maior que é a unidade e a harmonia, que engloba ou uma, ou pode estar envolvendo todas essas qualidades plásticas. E eu falei também que nós temos ferramentas plásticas, a gente até citou algumas como peso, citou algumas agora há pouco em complexidade e tal, e a gente precisa saber eles, porque é através desses recursos aqui ou ferramentas que a gente atinge essas qualidades plásticas que nós vimos agora. A gente vai dar uma parada e quando a gente voltar do intervalo, a gente vai começar a aprender o que são e como usar em projetos cada uma dessas ferramentas plásticas que vai aparecer aqui na sequência do material que está lá para vocês, ok? Então vamos dar uma paradinha aí no intervalo e a gente volta já já. Você vai dizer como desenho?